Olá, alunos do oitavo ano. Eu sou a professora Renata. Estou aqui mais uma vez para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos iniciar a semana 2 do PET 2, tá? E hoje nós vamos falar sobre equações e inequações de primeiro grau. Prestem bastante atenção nessa aula, porque equações vocês vão usar muito na vida de estudantes de vocês. É um conteúdo muito importante na matemática. Então, olha, o que são equações e inequações de primeiro grau? Expressões algébricas na matemática utilizam letras para representar números desconhecidos, em busca de solução de problemas. Toda vez que a gente não conhece alguma coisa em matemática, a gente representa a letra. As letras podem assumir diferentes valores, e o sinal de igual na expressão significa uma equação. Se em lugar do símbolo de igual tivermos um dos símbolos maior, maior ou igual, menor ou menor ou igual, diremos que a expressão é uma inequação. Então, o que difere a equação da inequação é que a equação ela tem o sinal de igual e a inequação ela tem o sinal de maior ou maior ou igual ou de menor ou menor ou igual, tá? Então, isso é que difere a equação da inequação. É o sinal, tá? Então, uma tem sinal de igual, que é a equação, e a inequação tem sinal de maior ou igual, menor ou igual, ou maior ou menor, certo? As equações ou inequações polinomiais de primeiro grau com uma variável podem ser escritas na forma genérica assim: ax mais b igual a zero. Quando eu tenho ax mais b igual a zero, como eu tenho o sinal de igual, ela é uma equação, certo? Por que a gente chama de equação? O A e o B, ele pode ser qualquer número, tá? O A e B é qualquer número, sendo que o A tem que ser diferente de zero, porque se o A for zero, zero vezes x não vai dar zero, aí eu não tenho um x, eu não tenho a letra, tá? Então, toda equação ela tem que ter uma letra, certo? Então, se o A for igual a zero, o A não está multiplicando o x, se ele for igual a zero, zero vezes x vai dar zero, então o x vai sumir. Então, não pode, tá? Então, o A e o B é qualquer número, sendo que o A tem que ser diferente de zero, tá? E o x é o valor que eu estou procurando na equação, tá? A gente fala que ax mais b igual a zero é uma equação porque eu tenho sinal de igual. Agora, ax mais b maior que zero é uma inequação, porque eu tenho sinal de maior. Ax mais b menor que zero, que a gente lê, tá? O sinal de maior é sempre, quando eu leio maior, é porque o sinal está virado para o lado deles. Olha, ax mais b, a boquinha do sinal não está aberta para o lado do ax mais b. Então, a gente lê ax mais b é maior. Agora aqui, o sinal está virado ao contrário, então eu vou ler ax mais b é menor, tá? Que zero. Ax mais b maior ou igual a zero, ou ax mais b menor ou igual a zero. O x é a incógnita numérica que precisamos encontrar para solucionar o problema. E as letras A e B são os coeficientes, tá? A gente chama de coeficiente, que é qualquer número, e corresponde a números reais fornecidos. Para que a expressão genérica apresentada acima seja uma equação ou inequação polinomial de primeiro grau, é necessário que o coeficiente A seja diferente de zero. Então, aquilo que eu expliquei para vocês. Se o A for igual a zero, o que acontece? Zero multiplicado por x vai dar zero. Aí o x vai sumir, né? E sendo que se eu não tiver uma letra, não é uma equação. Se eu não estiver procurando alguma letra, não é uma equação, tá? Observe o exemplo da Lili. Então, vamos ver. Aqui está a Lili e ela. Pensei em um número inteiro. O dobro desse número, somado a 3, é igual ao seu quíntuplo. Então, olha, o dobro desse número. Ela pensou em um número que a gente não sabe qual que é, o número que ela pensou. A gente vai descobrir que número que é esse. O dobro desse número. O dobro em matemática. Quando a gente fala em dobro, a gente não está multiplicando por 2. Então, se eu quero achar o dobro de um número, eu falo 2x. Por que 2x? Eu não sei qual que é esse número. Então, esse número que eu estou procurando, eu vou chamar de x, tá? Então, quando eu falo dobro, o dobro eu estou multiplicando por 2. Então, o dobro de um número é 2x.
Se eu falar o triplo de um número, 3x, o quádruplo de um número, 4x, não é? Quando eu vou achar o triplo, eu não estou multiplicando por 3, então o triplo de um número é 3x, tá? Só que aqui é o dobro. Então, o dobro desse número, como que eu não sei esse número, eu vou chamar de x. Então, 2x somado a 3. Então, somado a 3 mais 3 é igual, sinal de igual, ao seu quíntuplo. O que é quíntuplo? Não é 5 vezes? Então, 5 vezes x, tá? O dobro é 2 vezes, o quíntuplo é 5 vezes. E o quádruplo? 4 vezes. Se fosse o triplo, 3 vezes, certo? Então, vamos ver de novo, olha. O dobro desse número, que ela pensou, 2x, somado a 3 mais 3, é igual, sinal de igual, ao seu quíntuplo, 5 vezes x. O seu quíntuplo, o quíntuplo desse número que ela pensou, certo? Então, eu vou ter que colocar o x, que eu não sei que número que é. É igual ao seu quíntuplo, quer dizer, o quíntuplo do número que a Lili pensou, certo? E agora a gente vai achar esse valor que a gente não sabe, que é o valor do x, né? Que é o número que a Lili pensou, certo? Então, toda vez a gente transformou esse pensamento dela em uma equação de primeiro grau, certo? Transformamos em linguagem matemática, ó, o dobro de um número, 2x, somado a 3, 3 é igual, sinal de igual, ao seu quíntuplo, 5x, que é o quíntuplo é 5 vezes o número, tá? Agora, gente, toda equação, antes do sinal de igual, a gente chama, o que vem antes do sinal de igual, a gente chama de primeiro membro. O que vem depois do sinal de igual, a gente chama de segundo membro, tá? A letra que eu estou procurando, a gente sempre deixa no primeiro membro, tá? E os números que não têm letra, a gente deixa no segundo membro, tá? Então, olha, vamos colocar só a letra que eu estou procurando no primeiro membro. No primeiro membro, eu tenho 2x mais 3, não é? Então, o 2x, o 2 tem letra? Não tem? Então, ele vai continuar no primeiro membro, 2x. Ele está no primeiro, por que ele está no primeiro membro? Porque ele está antes do sinal de igual, certo? Tudo que vem antes do sinal de igual é primeiro membro. Então, vamos deixar as letras no primeiro membro. Tem letra no segundo membro? Tem. Ó, no segundo membro, depois do sinal de igual, eu tenho 5x. Então, eu vou passar ele para o primeiro membro. Toda vez que eu mudo de membro, gente, a gente muda o sinal. O 5x, ele está positivo, não tá? Porque não tem nenhum sinal na frente dele, então é como se ele estivesse positivo. Então, ele é positivo. Quando ele muda de membros, ele vai para o primeiro membro, ele passa com o sinal contrário. Então, ele vai passar menos 5x, certo? Toda vez que eu mudo de membro, inverte o sinal, tá? Tem mais letra para passar para o primeiro membro? Não. A única letra que eu tinha no segundo membro era o 5x, passei para o primeiro, certo? Agora eu vou colocar o sinal de igual, pronto. No primeiro membro eu só tenho letra, né? 2x menos 5x. Agora, eu vou colocar depois do sinal de igual o que não tem letra. Qual que não tem letra aqui? O 3, não é? O 3 não tem nenhuma letra. Ele está em qual membro? Ele está no primeiro membro, porque ele está antes do sinal de igual. Então, eu vou mudar ele de membro, porque o que não tem letra a gente coloca no segundo membro, tá? Então, ele está mais 3, ele vai passar menos 3, entendeu? Ele mudou de membro, olha, ele estava no primeiro membro, ele estava antes do sinal de igual, e ele passou para depois do sinal de igual. Então, ele muda sinal, tá? Agora, vamos ver, posso somar ou subtrair 2x menos 5x? Pode. X com x a gente pode, tá? Os dois têm x. Então, lembra que a gente aprendeu, se eu tenho sinais diferentes, o que a gente faz? Soma ou subtrai? Subtrai, lembra da regrinha? Subtrai e conserva o sinal do maior módulo. Então, qual que é o maior? Não é o 5? Então, vou subtrair e conservar o sinal dele, que é menos. 5 menos 2, 3. 3x, viu, gente? Não pode esquecer do x, tá? Que eu estou somando x com x, subtraindo, né? X com x, tá? Então, não pode esquecer de colocar o x.
Por que eu posso subtrair? Porque os dois têm x. X com x eu posso, tá? Agora, eu não posso subtrair um número que tem x de outro que não tem. Aí não pode, tá? Então, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. O maior não é o 5? Então, vai com o sinal dele, que é menos. 5 menos 2, 3. 3x igual, aí repete, menos 3, certo? O número que está multiplicando o x, que está junto com o x, ele está negativo. O número que está multiplicando o x, ele não pode ficar negativo. A gente vai ter que multiplicar essa equação por menos 1. O que acontece quando eu estou multiplicando? Olha, vou multiplicar a equação por menos 1. O que acontece quando eu estou multiplicando a equação por menos 1? Inverte o sinal, tanto do primeiro membro quanto do segundo membro. Por quê? Porque toda vez que o x estiver negativo, o número que está acompanhando o x estiver negativo, a gente multiplica por menos 1, tá? Então, vamos multiplicar por menos 1, inverte o sinal. O 3x está negativo, ele vai ficar positivo. Igual, o 3 está negativo, ele fica positivo. Não coloquei o sinal, porque o sinal de mais não tem necessidade de colocar, né? Agora, eu já achei o valor do x? Ainda não. Olha, o que eu tenho no primeiro membro? 3x. O que eu tenho no segundo membro? O 3. Para eu achar o valor do x, eu tenho que deixar o x sozinho no primeiro membro. Ele está sozinho? Não, tem o 3 junto com ele, não tem? Qual operação que o 3 está fazendo com o x aqui? Ele está multiplicando, tá? É como se tivesse um pontinho de vezes aqui multiplicando, tá? Então, vamos tirar o 3 daqui e passar ele para o segundo membro, para o x ficar sozinho no primeiro membro. Então, quando eu passo ele para o segundo membro, ele está mudando de membro. Toda vez que ele está mudando de membro, ele passa com a operação inversa. O que é o inverso de multiplicar? Dividir, não é? Então, agora eu vou deixar o x sozinho no primeiro membro e vou passar o 3 para lá. Então, vou repetir o que já está no segundo membro, né? No segundo membro eu tenho 3. Esse 3 que está multiplicando, eu vou passar para o segundo membro. Ele está multiplicando, ele passa com a operação inversa. O que é o inverso de multiplicar? Dividir. Então, 3 dividido por 3. Passei o traço de divisão, tá? Agora, a gente vai resolver. O x agora já está sozinho no primeiro membro, não tá? No primeiro membro eu tenho x e no segundo membro eu tenho 3 dividido por 3. Agora, a gente vai resolver essa operação. Repito, x igual 3 dividido por 3, 1. Então, esse é o conjunto solução dessa equação. A gente fala que é o conjunto solução, tá? Toda equação a gente dá o conjunto solução. O que é o conjunto solução? O conjunto solução é igual, a gente coloca x pertence, aqui eu não tenho sinal de pertence, gente, vou colocar o e, mas é como se fosse sinal de pertence, tá? Pertence ao conjunto R, tal que o x é igual a 1, certo? Então, olha, para a gente tirar a prova e ver se está certo, a gente substitui o x aqui, no lugar do x eu coloco 1, ó. Então, no lugar do x eu coloco 1, 2 vezes 1, 2. 2 mais 3, 5. É igual a 5 vezes o x, que o x não vale 1, 5 vezes 1, 5. Então, deu 5 igual a 5. Então, tá certo, né? Então, qual que é o número que a Lili pensou? O número 1, certo? Agora, vamos lá para mais atividades, para a gente treinar bastante equação e inequação. Então, atividade 1. Escreva uma inequação ou equação que represente cada um dos problemas a seguir. Use a letra X para designar a incógnita. E depois de resolver a inequação ou equação, escreva o conjunto solução S do problema. Então, olha, a diferença de uma equação com inequação a gente já viu. A equação, ela tem o sinal de igual, e a inequação, ela tem o sinal de maior ou menor, ou maior igual ou menor igual, né? Então, o que muda é isso.
Aqui não deu a equação pronta. A gente vai ter que montar a equação. Igual a gente fez com o pensamento da Lili, a gente vai montar essa equação, certo? Então vamos lá, letra A. O triplo de um número. O que é triplo, gente? A gente tem que ver o que é a linguagem matemática. Quando eu acho o triplo de um número, triplo não é 3 vezes? Então, é o triplo de um número, 3 vezes esse número. Eu sei qual que é esse número? Não. Então, se eu não sei, eu vou chamar de x. Somado, não é somado não, é subtraído, desculpa. Subtraído, então, menos, subtraído de 5, menos 5, é igual, né, coloco o sinal de igual, ao dobro, o que é dobro? Né, 2 vezes, desse número, que eu não sei qual que é, vou chamar de x, né? Mais 4, certo? Então, olha, o triplo de um número, triplo não é 3 vezes? 3 vezes esse número, eu não sei que número que é, chamei de x. Subtraído, menos 5, é igual ao dobro desse número. O que é dobro? 2 vezes. Dobro desse número, 2 vezes x, mais 4, certo? Agora a gente já montou a equação. É uma equação por quê? Porque tem o sinal de igual. Ela é uma equação por duas coisas. Ela tem um sinal de igual e ela apresenta letra. Né? Não é só números que eu tenho, tem letras também. Então, por isso que é uma equação. Então, já montamos a equação e agora a gente vai resolver. Lembra que eu falei que quando eu vou resolver uma equação, a gente tem que colocar o x no primeiro membro, a letra que eu estou procurando no primeiro membro, e os que não têm letra, os números que não têm letra, no segundo membro, certo? O que é o primeiro membro? O primeiro membro é tudo que eu tenho antes do sinal de igual. O que eu tenho antes do sinal de igual aqui? 3x menos 5. O segundo membro é o que está depois do sinal de igual. O que eu tenho depois do sinal de igual? 2x mais 4, certo? Agora, a gente tem letra no primeiro membro e tem letra no segundo. Vamos deixar só letra no primeiro membro, tá? Vamos ver. No primeiro membro, a letra que eu já tenho, eu vou deixar, ó. Eu tenho 3x, não tem? O 3, por enquanto, ele vai continuar acompanhando o x. Por quê? Porque ele está multiplicando o x. Então, ele continua acompanhando. 3 vezes x não é 3x, não é? O 3x, ele estava no primeiro membro, ele continua no primeiro membro. Eu repeti ele. Agora, eu tenho letra no segundo membro? Tenho. Qual letra que eu tenho? 2x, não é? O 2 está junto com o x, ele não pode separar do x ainda não, tá? Porque ele está multiplicando o x. O 2x, ele está no segundo membro. Por quê? Porque ele está depois do sinal de igual. Então, eu vou passar as letras para o primeiro membro. Então, passar o 2x para o primeiro membro. Se ele vai mudar de membro, ele muda o sinal. Olha, ele tá com sinal de mais aqui, porque não tem sinal, é mais, né? A gente subentende que é mais. Então, 2x passa para cá, menos 2x. Certo? Tem mais letra para passar para o primeiro membro? Não. Acabou as letras. Então, agora vamos colocar o sinal de igual e vamos deixar o que não tem letra no segundo membro. Primeiro eu vou ver qual que não tem letra que já está no segundo membro. Qual que não tem letra que já está no segundo membro? O 4, não é? O 4 não está depois do sinal de igual? Então, eu vou repetir ele, mais 4. Tá? Então, primeiro a gente repete o que não tem letra que já está no segundo membro. Então, eu 4. Agora, eu tenho número que não tem letra no primeiro membro? Tem. Qual que não tem letra aqui? O 5, menos 5, né? Ele está antes do sinal de igual. Aí eu vou mudar ele de membro, vou passar para ele depois do sinal de igual. Então, ele está menos, ele está subtraindo aqui, ele vai passar mais, vai passar somando, mais 5. Toda vez que eu mudo de membro, muda a operação. Se ele está subtraindo, ele passa com a operação inversa. O que é o inverso de subtrair? Somar, tá? Então, olha, o menos 5, ele não tem letra, eu vou ter que tirar ele daqui, do primeiro membro. Vou ter que passar ele para o segundo membro, depois do sinal de igual. Então, ele está menos, ele vai passar mais, tá? Com a operação inversa. Agora, pronto, já coloquei todas as letras no primeiro membro, antes do sinal de igual, e todos os números que não têm letra eu coloquei depois do segundo membro, depois do sinal de igual, que é no segundo membro,
certo? Agora a gente vai somar as letras com letra e número sem letra com número sem letra, né? Eu posso somar ou subtrair o x com x. 3x menos 2x, eu posso subtrair. Por quê? Porque os dois têm x, então eu posso fazer, tá? 3x menos 2x vai dar 1x, não é? Se eu tenho 3 bananas menos 2 bananas, eu não fico com uma banana? Então, se eu tenho 3x, tiro 2x, vai ficar 1x. Só que o 1 não tem necessidade de colocar, não tem necessidade de colocar um x aqui. Então, não precisa colocar 1, só colocar o x, tá? Então, 3x menos 2x, x, igual a... Agora aqui, olha, os dois têm sinais iguais, não tem? Mais 4 com mais 5. Lembra que a gente viu sinais iguais? O que a gente faz? Soma e conserva o mesmo sinal. Então, eu vou conservar o sinal de mais e vou somar 4 mais 5, 9, certo? Então, x é igual a 9, positivo, certo? Agora, pediu para escrever o conjunto de solução, né? Ó, pediu, escreva o conjunto de solução do problema. Então, não podemos esquecer de escrever o conjunto de solução. O conjunto de solução é igual a... Vamos colocar uma... Todo conjunto, gente, a gente coloca dentro de chaves, tá? Todo conjunto a gente coloca dentro da chave. Então, solução é igual a x pertence... Vou colocar o símbolo. Esse seria o símbolo e pertence aqui. E se a gente tem o símbolo e pertence aqui para inserir. Ó, x pertence a R. O que é R? O R, ele é o conjunto dos números reais, tá? Então, x pertence a R, tal que x é igual a mais 9. O sinal de mais não tem necessidade de colocar, tá? Mas, se colocar também não está errado, tá? É que não tem necessidade de colocar o sinal de mais. Mas coloquei aqui, para vocês verem. Opa, a chave ficou feia aqui. Tá? Todo conjunto a gente coloca conjunto solução entre chaves, tá? Então, a gente lê x pertence a R, tal que x é igual a 9, tá? Agora, a letra B. A metade de um número também não está, a equação não está montada ainda, a gente vai montar, tá? A equação. A metade de um número. O que é metade? Quando eu vou achar a metade, a gente divide por 2, não é? Então, eu vou dividir esse número por 2, mas a metade de um número, é D aqui, viu? A metade de um número. Eu não sei qual que é esse número, então eu vou chamar de x. Então, é x, se eu vou achar a metade desse número, eu vou dividir por 2, tá? Opa. Então, a gente tem que saber essas linguagens matemáticas para a gente montar a equação, tá? Metade divide por 2. Então, a metade de número vai ser x sobre 2, tá? Eu não sei qual que é esse número, eu chamo de x. Como eu vou achar a metade dele, eu vou dividir ele por 2. Somado, somado mais, tá? Com 3, mais 3. É maior, agora falou maior, ó. Se é maior, não é uma equação, é uma inequação. Se é maior, olha, muita gente confunde esse sinal. A boquinha do sinal é aberta para o lado do maior. É maior, não falou que a metade do número somado com 3 é maior que 15, certo? Então, se é maior, a boquinha é aberta para o lado do maior. Agora, a gente vai resolver essa inequação. É uma inequação porque tem o sinal de maior. Vocês viram que aqui eu tenho uma fração, não é? X sobre 2, uma fração. Como que a gente resolve quando eu tenho uma fração? A gente vai ter que achar o mínimo múltiplo comum dos denominadores, porque são denominadores diferentes.
Aqui o denominador é 2, o 3, ele é um número inteiro. Quando eu tenho um número inteiro, gente, é como se tivesse um 1 embaixo dele. Então, o denominador é 1, tá? Todo número inteiro, o denominador é 1. Então, eu vou colocar um 1 embaixo do 3. O 15 também, ele é um número inteiro. Então, eu vou colocar um 1 embaixo dele também. Todo número inteiro, o denominador é 1, tá? Quando eu estou achando o mínimo múltiplo comum de um número com 1, é ele mesmo. O mínimo múltiplo comum de 2 com 1 vai ser o 2, tá? Toda vez que a gente está achando o mínimo múltiplo comum de um número com 1, vai ser o próprio número. Então, o mínimo múltiplo comum de 2 e 1 é 2. Isso daqui vocês vão relembrar de quando vocês aprenderam a tirar o mínimo múltiplo comum para somar e subtrair frações com denominadores diferentes, tá? Então, vocês vão lembrar aí. Agora a gente vai passar um traço grande, porque embaixo a gente vai colocar o 2, que é o mínimo múltiplo comum de 2 e 1 é 2. Agora, a gente vai pegar o mínimo múltiplo comum, que é 2, vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então, 2 dividido, então a gente, divide e depois multiplica pelo de cima, tá? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes x, x. Preciso colocar um x, né? X. Agora, repete o sinal de mais ali, mais, e vou dividir. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 3, 6. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, tá? Agora eu vou repetir o sinal de maior. E agora eu vou dividir o 2 por 1 e multiplicar por 15. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 15, 30. Certo? Então, toda vez, achou o mínimo múltiplo comum. Por que a gente teve que achar o mínimo múltiplo comum? Porque os denominadores são diferentes, tá? Lembra quando vocês aprenderam soma e subtração de frações com denominadores diferentes? Tem que tirar o mínimo. Então, achamos o mínimo, que é o 2. Quando eu estou achando o mínimo múltiplo comum de um número com 1, o mínimo é ele mesmo, tá? Aí, achamos o mínimo múltiplo comum, que é 2, aí eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes x, 1x. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 3, 6. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 15, 30. Quando eu tiro o mínimo múltiplo comum antes e depois do sinal de maior, menor, o sinal de igual, o mínimo some. Então, agora, esse 2, ele não vou precisar colocar ele mais. Então, eu vou repetir, sem o 2, x mais 6. Por que ele some? Porque eu tirei antes e depois o sinal de maior, tá? Maior que 30. X mais 6 maior que 30. Como que eu resolvo uma equação? Da mesma forma que a gente resolve uma equação, tá? A única coisa que mudou é que aqui não tem sinal de igual e tem sinal de maior. A única diferença é essa, tá? Mas a gente resolve igual, resolve uma equação. Vamos colocar o x no primeiro membro, que não tem x no segundo membro, tá? O primeiro membro é o que vem antes do sinal, aqui, x mais 6, que vem antes do sinal de maior. O segundo membro é o que vem depois do sinal. O que eu tenho no segundo membro? O 30. E o que eu tenho no primeiro membro? X mais 6. Então, a letra eu vou deixar no primeiro membro, que não tem letra, eu passo para o segundo, tá? Então, o X, ele já está no primeiro, vou repetir ele, e vou deixar, tem mais letra aqui? Não, só tem um X, não tem mais X, tem? Não. Tem letra no segundo membro, depois do sinal de maior? Não tem letra. Depois do sinal de maior, eu tenho 30, que não tem letra. Certo? Então, já deixei o X no primeiro membro, coloco o sinal de maior. Agora, que não tem letra, eu vou passar para o segundo membro. Só que antes de passar para o segundo membro, que não tem letra, eu vou repetir o que não tem letra no segundo membro, que já está no segundo membro.
Qual que já está no segundo membro? É o 30. Então, eu vou repetir ele não tem letra, ele vai continuar no segundo membro. E agora eu tenho número que não tem letra no primeiro membro, não tem? Eu tenho número que não tem letra antes do sinal de maior aqui, que é o 6, não é? Ele não tem, ele está acompanhando o X. Então, quando a gente fala que ele não está acompanhando, ele não está multiplicando o X, tá? Ele está sozinho. Então, ele está sem letra, ele vai passar para o segundo membro. Então, ele está somando, ele passa com a operação inversa. O que é o inverso de somar? Subtrair, menos 6, tá? E agora eu vou resolver agora essa operação. Repito, o x maior que 30 menos 6, 24. Certo? Essa é a resposta, x maior que 24. E agora vamos escrever o conjunto solução. O conjunto solução é igual. Todo conjunto a gente representa entre colchetes, tá? Então, vamos representar aqui de colchete, conjunto. X pertence, vamos lá inserir o sinal de pertence, olha o sinal de pertence aqui. X pertence a R. R é o conjunto dos números reais. Toda vez que eu vou escrever um nome de conjunto, é letra maiúscula, tá? Tal que X é maior que 24. Agora eu vou fechar essa chave aqui. Certo? Vamos lá para mais uma atividade, para a gente ficar bem craque nessa equação e inequação, né? A quarta parte de um número é igual a esse número menos 15, certo? Também não deu a equação, não. A gente vai montar, né? A equação. A quarta parte, o que é a quarta parte? Quando eu vou achar a quarta parte, eu estou dividindo por 4, tá? Ó, o quádruplo eu estou multiplicando por 4. A quarta parte eu estou dividindo por 4, tá? Se eu falasse, ó, eu vou dar para você a quarta parte do meu chocolate. Quer dizer que eu estou dividindo ele por 4, tá? E vou te dar a quarta parte. Quando eu estou dividindo por 4, eu tenho primeira parte, segunda parte, terceira parte, quarta parte, entendeu? Então, olha, a quarta parte de um número. Então, eu vou dividir esse número por 4. Eu não sei que número que é, eu vou chamar de x. Se a quarta parte é x sobre 4, tá? Passo o traço aqui. X sobre 4. Ah, não confunde, porque o quádruplo é 4 vezes e quarta parte é dividido por 4. A quarta parte de um número, como que eu não sei qual que é esse número, eu chamo de x. Se eu quero achar a quarta parte dele, eu vou dividir ele por 4. É igual a esse número, que número que a gente não sabe qual que é esse número, e eu estou chamando ele de x. É igual a esse número menos 15. Certo? Agora já montamos a equação. Ó. A quarta parte de um número é x sobre 4, porque se eu estou achando a quarta parte, eu estou dividindo por 4. Comigo que eu não sei que número que é esse, a gente chamou de x, então x sobre 4, que é igual a esse número, que é o x, menos 15, certo? Agora, a equação já está montada, a gente vai resolver. Só que a gente viu que eu tenho uma fração aqui, ó, quarta parte, quarto, né? Então, a gente vai ter que fazer o mesmo processo daquela outra atividade. Vamos ter que tirar o mínimo, porque eu tenho uma fração e os denominadores são diferentes. O x não tem nenhum número embaixo dele aqui, mas é como se tivesse que número? 1, não é? Quando não tem nenhum número, é como se tivesse um 1 aqui embaixo. 15 também. É um número inteiro, não tem nenhum... Então, todo número inteiro, o denominador é 1. Tá?
E agora a gente vai tirar o mínimo de 4 e 1. Lembra que eu falei para vocês? Toda vez que eu estou tirando o mínimo de um número com 1, o mínimo é ele mesmo. Então, o mínimo vai ser o 4 mesmo, certo? Vamos passar um traço aqui. Embaixo eu vou colocar o 4. E agora a gente vai dividir o 4, pegar o 4 e dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes x, 1x. Não tem necessidade de colocar 1x não, né? Só coloca x mesmo, tá? Agora, colocando o sinal de igual, e vamos pegar o 4 agora, vou dividir pelo de baixo, que é o 1, e multiplicar pelo de cima, que é o x. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes x, 4x. Menos, agora, com a outra fração. 4 vai dividir pelo 1, e depois multiplicar pelo 15 o resultado. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 15, 60. Pronto, já achamos o mínimo, já dividimos pelo de baixo, multiplicamos pelo de cima. E agora, esse 4, que é o mínimo, a gente pode tirar ele agora. Por quê? Porque eu tirei o mínimo antes e depois do sinal de igual. Então, eu posso tirar o 4 e vamos repetir sem o 4 agora. X igual a 4x menos 60. Pronto. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar todas as letras no primeiro membro e o que não tem letra no segundo membro. No primeiro membro aqui, o que é o primeiro membro, gente? É o que tenho antes do sinal de igual. O que eu tenho antes do sinal de igual aqui? O x. O que eu tenho depois do sinal de igual? 4x menos 60. Então, 4x menos 60 está no segundo membro, tá? Porque ele está depois do sinal de igual. As letras eu vou colocar no primeiro membro. Primeiro eu vou repetir a que já está no primeiro membro. Qual que já está no primeiro membro? O x, ele está antes do sinal de igual, não está? Então, ele está no primeiro membro, eu vou repetir ele. Tem letra no segundo membro? Tem letra depois do sinal de igual? Tem, que é o 4x. O 4 está acompanhando o x, tá? Ele vai junto com ele. Então, o 4x está no segundo membro, porque ele está depois do sinal de igual. Então, as letras eu vou passar para o primeiro membro. Então, se eu vou mudar de membro, ele passa com o sinal trocado. Ele não está positivo aqui? Na frente dele, não é como se tivesse um mais aqui? Então, ele vai passar com o sinal trocado, que é o sinal de menos. Ao oposto, certo? Tem mais letra no segundo membro para passar para o primeiro? Não. Pronto, passamos o 4x primeiro membro. Agora eu vou colocar igual. Então, ó, no primeiro membro eu já tenho só letra aqui, ó, x menos 4x, certo? O que não tem letra eu vou deixar no segundo membro. Qual que não tem letra que já está no segundo membro? O segundo membro, lembrando, é o que vem depois do sinal de igual, tá? O que não tem letra que já está no segundo membro é o menos 60, não é? Então, ele vai continuar no segundo membro. Repito ele com o sinal que ele está, menos 60, porque ele não mudou de membro. E aqui ele estava depois do sinal de igual, e aqui ele vai continuar depois do sinal de igual, porque não tem letra. Tem número que não tem letra no primeiro membro, antes do sinal de igual? Não. Antes do sinal de igual só tinha o x, então não tem. Pronto. Agora a gente vai resolver essa operação, ó, x menos 4x, né? Então, aqui, na frente do x, é como se tivesse um 1 aqui, só que a gente não coloca, né? Mas como se tivesse um x. Então, o 1x, ele é positivo e o 4 é negativo. Lembra que a gente viu sinais diferentes? Subtrai e conserva o sinal do maior módulo. Qual que é o maior módulo? É o 4. Então, vai com o sinal dele, que é menos, né? 4x menos 1x, 3x, né? Igual a menos 60. Como o número que está multiplicando o x está negativo, a gente vai multiplicar a equação por menos 1. Tá?
Quando eu multiplico a equação por menos 1, eu multiplico tudo da equação, o que está antes do sinal de igual e o que está depois do sinal de igual também, tá? Eu não multiplico só o 3x por menos 1, não, multiplica tudo. Quando eu multiplico por menos 1, inverte o sinal. O 3x está negativo, ele fica positivo. O 60 está negativo, ele fica positivo. Inverte o sinal de tudo, tá? Do primeiro e do segundo membro. Agora, pronto. Multiplicamos por menos 1. Por que multiplicou por menos 1? Porque a letra está negativa. Então, a gente multiplica por menos 1. Agora, o x ele tem que ficar sozinho no primeiro membro. E está o 3 acompanhando ele aqui, ó. O que o 3 está fazendo com o x? Quando eu não tenho nenhum sinal entre o número e a letra, é como se estivesse multiplicando, tá? Ele está multiplicando. Então, eu vou tirar o 3 daqui para deixar o x sozinho no primeiro membro. O 3 passando para o segundo membro, ele vai passar com a operação contrária. O que é o contrário de multiplicar? Dividir, não é? Então, vai ficar x igual a 60. Repito que já está no segundo membro, tá, gente? Sempre a gente repete que já está no segundo membro, que é o 60, eu vou repetir ele, e passar o 3 para cá. O 3 está multiplicando, ele passa dividindo. 60 dividido por 3. Esse é o traço de frase, é o traço de divisão, tá? E agora vamos resolver a divisão. Quanto que é 60 dividido por 3? Faz a conta aí no caderno de vocês. 60 dividido por 3 vai dar 20. X é igual a 20. Tá? Então, essa é a resposta. Agora, vamos colocar o conjunto solução, porque pediu no enunciado para escrever o conjunto solução. O conjunto solução a gente chama de S. Vamos representar entre chaves, porque todo conjunto é representado entre chaves, tá? Então, a gente coloca x pertence, olha o sinal de pertence, um mesinho. Vamos inserir o signo pertence. X pertence a R, que é o conjunto dos números reais, tal que x é igual a 20. E vamos fechar a chave aqui. Olha, tem mais atividades aqui, hein, gente? Atividade que não acaba mais. Para a gente aprender bastante, para ficar bem treinado na equação. O quíntuplo de um número. O que é quíntuplo, gente? Se eu estou achando o quíntuplo de um número, eu estou multiplicando por 5. Então, o quíntuplo de um número vai ser 5 vezes o número. Eu não sei que número que é, eu vou chamar de x. Então, 5 vezes x. Menos 4 é menor, ó, menor, então o sinal vai ser virado para lá, porque é menor, não falei maior, se fosse maior, seria com a boquinha aberta para o lado dele, mas para o lado do x, do 5x menos 4, mas eu falei menor, então eu virado para o lado contrário, aberto para o lado contrário. É menor que seu triplo. Então, ó, o quíntuplo de um número, o que é quíntuplo? 5 vezes o número, que eu não sei qual que é, eu chamei de x. Menos 4. Menos 4 é menor que seu triplo. O que é triplo? Não é 3 vezes? 3 vezes o número. Então, 3 vezes x. Certo? Agora já está montado. Isso aqui não é uma equação, é uma inequação, porque tem o sinal de menor, tá? Equação tem o sinal de igual, tá? E inequação tem o sinal de maior, menor, tá? Um menor igual, maior igual. Agora vamos ver, tudo que eu tenho antes do sinal de menor é o primeiro membro. Tudo que eu tenho depois do sinal de menor é o segundo membro. Então, no primeiro membro eu tenho 5x menos 4 e no segundo membro 3x. As letras a gente coloca no primeiro membro. E o que não tem letra, eu passo para o segundo membro. Então, 5 vezes x, ele tem letra, não tem? Então, ele vai continuar no primeiro membro. Ele está no primeiro, 5 vezes x é 5x, tá? O número que está multiplicando x, gente, ele só passa no final, tá?
O número que está multiplicando o x, ele vai junto com o x até o final. Só na hora que tiver só ele e o x no primeiro membro é que a gente passa ele para o segundo, tá? Então, o 5x, ele já estava no primeiro, repetir. Tem letra no segundo membro? Tem, olha, o 3x, não é? Ele está depois do sinal, então ele está no segundo membro. Então, ele vai passar para cá, ele está positivo, ele passa negativo. Pronto, já coloquei as letras no primeiro membro. Agora eu coloco menor, e o que não tem letra vai ficar no segundo membro. No segundo membro, eu tenho algum que não tem letra? Não, tenho 3x, mas o 3 está multiplicando o x, então ele foi para lá, junto com o x, né, para o primeiro membro, mas não tem um número sozinho, sem letra, no segundo membro. E no primeiro membro tem? Tem o menos 4, porque ele está sozinho, sem letra. Né? Ele está no primeiro, porque ele está antes do sinal de menor, só que eu vou tirar ele daqui, porque no primeiro membro eu só vou deixar a letra, né? Então, passo ele para o segundo. Ele está subtraindo com o sinal de menos, ele vai passar mais 4, certo? Quando eu mudo de membro, ele inverte. Agora, pronto, já tenho letras no primeiro membro, números sem letra no segundo membro. E agora é só resolver. 5x menos 3x eu posso subtrair, não pode? Porque x com x pode. 5x menos 3x ficam 2x, certo? Menor que 4. Não precisa colocar o sinal de mais, não, tá? Não vou colocar, não. Pronto, 2x menor que 4. Acabou? Ainda não, porque o x está sozinho no primeiro membro. Tem um 2 aqui que está junto com ele, multiplicando ele. Então, agora eu vou tirar esse 2 daqui, para deixar o x sozinho. Se ele está multiplicando, ele vai passar para o segundo membro, ele vai passar com a operação inversa. O que é o inverso de multiplicar? Dividir. Então, o x agora ele vai ficar sozinho, menor que, repito o que já está no segundo membro, repete, que é o 4, que já estava, e passa o 2 para cá. Ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, 4 dividido por 2. Quanto que é 4 dividido por 2? 2. Então, é x menor que 2, certo? Pronto, acabou. E agora vamos escrever o conjunto de solução. Ele pediu para escrever o conjunto de solução. Então, solução é igual a x pertence a R colocar o sinal de pertence, x pertence a R, que é o conjunto dos números reais, tal que x é menor que 2. Tá? Agora, atividade 2. Na atividade 2, já deu a equação, olha. Encontre o valor de x nas inequações e equações abaixo. 2x mais 3 é igual a 15. Então, a mesma coisa. O que eu tenho no primeiro membro? 2x mais 3, que está antes do sinal de igual. Opa. 2x mais 3 está no primeiro membro. Eu vou colocar de outra cor o primeiro membro. Vou colocar no vermelho. E o segundo membro, que vem depois do sinal de igual, eu vou colocar de azul. Então, olha, no primeiro membro eu tenho 2x mais 3, no segundo membro eu tenho 15. O que eu tenho que fazer? Deixar o x no primeiro membro e passar os números que não têm letra no segundo membro, né? Então, o 2 tem letra, é o 2x, ele está acompanhando o x. Ele está no primeiro membro, então ele vai continuar no primeiro membro. Tem números com letra no segundo membro? Não. No segundo membro eu tenho 15, olha só, que ele não tem letra. Então, pronto, o único que eu vou ter com letra é o 2x, que eu vou deixar ele sozinho no primeiro membro. O que não tem letra, eu deixo no segundo. No segundo membro, qual que não tem letra que já está no segundo membro? É o 15, não é? Está depois do sinal de igual e não tem letra. Então, vou repetir ele, que ele vai continuar no segundo membro.
O que não tem letra que está no primeiro membro? O 3. 3 ele não tem letra, ele está sozinho, e ele está no primeiro membro, então ele vai passar para o segundo. Quando eu mudo de membro, ele passa com a operação inversa, ele está somando, ele vai passar subtraindo, menos 3. Agora eu vou resolver 15 menos 3, então eu vou repetir 2x igual a 15 menos 3, 12. Ainda não acabou. Por quê? Porque o x ainda não está sozinho no primeiro membro, ele está o 2 acompanhando ele aqui, ó. O 2 ele está multiplicando o x, então eu vou tirar ele daqui e vou passar para o segundo membro. E ele passa com a operação inversa. O que é o inverso de multiplicar? Dividir. Então, eu vou tirar o 2 agora, o x vai ficar sozinho, que o 2 vai passar para lá. Repito, que já está no segundo membro. O que já está no segundo? O 12. Passo o traço, porque o 2 ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. 12 dividido por 2, certo? Quanto que é 12 dividido por 2? 6. Então, x é igual a 6. Certo? Agora, a letra B. 7x menos 1 maior que 13. Então, aqui eu tenho uma inequação, porque eu tenho sinal de maior, né? Mas o mesmo jeito que a gente resolve. O que eu tenho no primeiro membro? Primeiro membro é o que vem antes do sinal de maior aqui, que é 7x... Opa! Não quero pegar aí. Que é 7x menos 1, né? Vou colocar de outra cor aqui, para vocês visualizarem melhor o que eu tenho no primeiro membro. E o que eu tenho no segundo membro? O 13, que está depois do sinal. Vou colocar ele de azul. Então, no primeiro membro, eu tenho que deixar só letra, um número com a letra junto, né? Um número que tem letra. E no segundo membro, só os números que não têm letra. Então, vamos ver. O que eu tenho, qual número que eu tenho letra que já está no primeiro membro? O 7x. Então, vou deixar o 7x no primeiro membro e ele vai continuar no primeiro. Tem número com letra no segundo membro? Não. Não tem número com letra no segundo membro, não. Então, a única letra que a gente tem é o 7x, vai continuar no primeiro membro, coloco o sinal de maior, e agora no segundo membro eu deixo os que não têm letra. Tem número que não tem letra no segundo? Tem, o 13. Então, primeiro eu vou repetir o que já não tem letra no segundo. Vai continuar no segundo, 13. Tem número que não tem letra no primeiro membro, antes do sinal de maior? Tem. O menos 1, olha, ele está sozinho, não tem letra. Então, ele vai passar para lá. Aqui ele está subtraindo, ele vai passar somando. Mais 1, que eu passo com a operação inversa. E agora eu tenho que resolver essa operação, ó, 13 mais 1. Então, vamos lá. 7x, repito, 7x maior. E agora eu vou resolver. 13 mais 1, 14, tá? Ainda não acabou, porque o x não está sozinho ainda, olha, ele está sozinho no primeiro membro? Não, está o 7 junto com ele multiplicando. Então, eu vou tirar o 7 daqui e passar ele para o segundo membro. Então, o x agora ele vai ficar sozinho, que o 7 vai passar para lá. X maior, aí eu vou repetir o que já está no segundo membro, que é o 14, e o 7 está multiplicando, ele passa com a operação inversa. O que é o inverso de multiplicar? Dividir. 14 dividido por 7. Opa. Quanto que é 14 dividido por 7? Qual o número que eu multiplico por 7 que dá 14? 2. 2 vezes 7, 14. Certo? Então, x maior que 2. Agora, a letra C. A letra C, gente, a gente está vendo que o 3, quando eu não tenho nenhum sinal entre o 3 e o parênteses, então é como se estivesse multiplicando. Então, ele está multiplicando. Se não tem nenhum sinal, é multiplicação, tá? Então, o 3, ele está multiplicando o que está dentro do parêntese, tá? Então, a gente vai aplicar a propriedade distributiva. Lembra da propriedade distributiva? Para tirar dentro do parêntese.
Então, para aplicar a propriedade distributiva, eu vou multiplicar o 3 por tudo que está dentro do parênteses. Ele vai multiplicar o 2x e ele vai multiplicar o 1, tá? Para a gente tirar do parênteses. Então, primeiro ele vai multiplicar 3 vezes 2x, 6x. Agora o 3 vai multiplicar o menos 1. O 3 está positivo, não está? O menos 1 está negativo. Então, se eu lembra da multiplicação, sinais diferentes vai dar negativo, não é? Então, mais com menos, sinais são diferentes, vai dar menos. 3 vezes 1, 3, menos 3. Menor que. Agora, o menos 2 é a mesma coisa. Olha, ele está multiplicando tudo que está dentro do parênteses. Então, ele vai multiplicar o x e depois vai multiplicar o 3. Menos 2 vezes x vai dar menos 2x. Agora, o menos 2 vai multiplicar o 3. Olha, menos com mais na multiplicação, sinais diferentes, dá negativo. 2 vezes 3, 6. Certo? Pronto, tiramos do parêntese. Agora, o que a gente tem no primeiro membro? Que é antes do sinal de igual. 6x menos 3. O que eu tenho no segundo membro? Que é depois do sinal. Aqui não é sinal de igual, é sinal de menor, né? Menos 2x menos 6. Então, tudo que é letra, o número que está com letra, a gente passa para o primeiro membro. E o que não tem letra, a gente deixa no segundo membro, tá? Então, vamos ver. O 6x, o 6 ele tem letra, não tem? Ele está em qual membro? Ele está no primeiro membro, ele está antes do sinal. Então, ele vai continuar no primeiro membro, porque ele tem letra, 6x. O menos 3, ele tem letra? Não, ele não tem letra, ele está sozinho. Então, ele vai passar para o segundo membro. Então, não vou deixar ele no primeiro. Ele está no primeiro, porque está antes do sinal, ó, o sinal está antes dele, mas ele vai passar para lá. Então, não vou colocar ele no primeiro membro agora, não. Agora, tem letra, tem números com letras no segundo membro? Tem. O 2x, olha, ele está no segundo membro. Só que como o 2 está acompanhando o x, ele vai para o primeiro membro. Aqui ele está menos, ele vai passar com o sinal contrário, mais 2x. Tem mais número com letra no segundo membro? Não. Então, agora eu vou colocar menor e vou deixar depois do sinal que não tem letra. Qual que não tem letra que já está no segundo membro? O menos 6, ó. Ele não tem letra e ele já está no segundo membro. Então, ele vai continuar no segundo membro. Vou repetir ele, menos 6. Qual que não tem letra que está no primeiro membro e vai passar para o segundo? O menos 3. Ele está antes do sinal, ele vai passar para lá. Então, ele vai passar o sinal contrário. Então, está menos, vai passar mais 3, certo? E agora, a gente vai somar aqui 6x mais 2x, 8x. Eu posso somar porque os dois têm x, tá? Menor que menos 3 com mais 3. Lembra que a gente viu? Sinais diferentes, o que a gente faz? Subtrai e conserva o sinal do maior módulo. Qual que é o maior? O maior é o 6, então vai conservar o sinal dele, que é menos. 6 menos 3, 3, né? Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior, né? Na soma e na subtração, sinais diferentes subtrai. Agora, não acabou ainda. Por quê? Porque o x ele não está totalmente sozinho no primeiro membro. Está o 8 junto com ele multiplicando. Então, vamos tirar o 8 daqui. O x vai ficar sozinho. X menor que. Vamos repetir o que já está no segundo membro, que é o menos 3. E o 8? Ele não vai sumir, não, hein? O 8 ele vai passar para o segundo membro. Ele está multiplicando, ele vai passar com a operação inversa. O que é o inverso de multiplicar? Dividir. Então, ele vai dividir, vai ficar menos 3 oitavos, né? Se eu for fazer a divisão, não vai dar uma divisão exata. Então, não vai dar um número inteiro. Então, vamos deixar menos 3 oitavos mesmo, né?
Tem como simplificar essa fração? Não, porque o 3 só dá para dividir por 3 e o 8 não dá para dividir por 3, então não é divisível, não dá exato, então não tem como simplificar. Lembra o que é simplificar? É dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, tá? Agora a letra D. A letra D, a gente tem uma fração, lembra? O que a gente tem que fazer quando tem fração com denominadores diferentes? Tirar o mínimo múltiplo comum. É igual quando a gente está somando ou subtraindo frações com denominadores diferentes. Temos que tirar o mínimo múltiplo comum. O 4 é o número inteiro, aqui embaixo é como se tivesse o número 1. E aqui o 1 também é um número inteiro. Então, vamos colocar um 1 aqui para a gente lembrar que aqui embaixo tem um 1 aqui, tá? E agora vamos tirar o mínimo múltiplo comum de 4 e 3, né? Um não precisa colocar. Lembra quando a gente aprendeu a tirar o mínimo múltiplo comum? Vamos fatorar o 4 e o 3. Vamos recordar aqui. Fatoração. Vamos fatorar aqui, vou colocar o 4 e o 3, passo o traço vertical aqui, para a gente fatorar. Quando a gente vai fatorar, a gente vai dividir eles por números primos, tá? Qual que é o menor número primo que a gente tem? O 2. Então, eu vou ver se tem algum deles que dá para dividir por 2, que dá exato. Tem o 4, né? Então, eu vou colocar o 2 aqui e vou dividir 4 dividido por 2, 2. E repito 3, porque o 3 não vai dar para dividir por 2, não vai dar um número inteiro, exato. Ainda dá por 2? Dá. 2 dá para dividir por 2, não dá? Então, coloco 2 aqui e vou dividir. 2 dividido por 2, 1. O 3 a gente repete, porque ele não é divisível por 2. Tem algum número? Agora ficou 1 e 3. Algum deles ainda dá por 2? Não. Aí eu vou ver o próximo número primo depois do 2. É o 3. Dá por 3? Dá. Ó, 3 dá por 3, não dá? Vou colocar 3 dividido por 3, 1. Pronto, quando der tudo 1 aqui, acabou. E agora a gente vai multiplicar esses fatores primos que a gente dividiu aqui, ó. Vamos multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o mínimo múltiplo comum de 4 e 3 é 12. Então, vamos... Agora, a gente já achou aqui, eu vou apagar aqui, porque senão só vai atrapalhar, viu, gente? Pronto, já achamos aqui o mínimo múltiplo comum, a gente viu que vai dar 12, que deu 12. Então, a gente vai colocar o 12 aqui embaixo. E agora? Agora, o 12, ele vai dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, tá? 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 2x, 6x. Menos. Agora o 12 vai dividir pelo 4 e multiplicar o 3 também, olha, porque o 3 também está com o denominador 4. Então, 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 3, 9. Repito agora o sinal. Agora, continuando. Menos. 12 vai dividir pelo 1 agora e multiplicar por 4. 12 dividido por 1, 12. 12 vezes 4, 48. Certo? Igual a... Agora o 12, ele vai dividir pelo 3 e multiplicar por x. O resultado multiplicar por x. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes x, 4x. Certo? Menos. Agora o 12 vai dividir por 1 e multiplicar pelo 1 de cima. 12 dividido por 1, 12. 12 vezes 1, 12. Pronto. Opa. Agora, o 12, ele não precisa colocar ele mais. Por quê? Porque ele já dividiu e multiplicou já dividiu pelo de baixo e multiplicou pelo de cima, todos eles.
antes e depois do sinal de igual. Então, não precisa colocar ele mais. Agora, a gente vai repetir o que está em cima. Ó. 6x menos 9 menos 48, que é igual a 4x menos 12, certo? E agora, a gente vai resolver essa equação aqui, deixando todo número que tem letra no primeiro membro, os que não têm letra para o segundo membro, tá? Então, olha, no primeiro membro aqui, eu tenho o 6 que tem letra, que tem x, que está multiplicando o x. Então, ele vai continuar no primeiro membro, 6x, né? Tem o 9, menos 9, ele está com letra? Não. Então, ele vai para o segundo membro, não vou colocar ele no primeiro. No primeiro membro, eu tenho menos 48, também não tem letra, então ele vai para o segundo membro, tá? E agora, no segundo membro, eu tenho número que tem letra? Tem o 4, 4x, não é? Então, o 4x, ele está no segundo, porque ele está depois do sinal de igual. Então, eu vou passar ele para o primeiro, então ele está positivo, ele vai passar negativo, menos 4x, certo? Tem mais número que tem letra no segundo membro? Não, ó, no segundo membro eu tenho 4x menos 12, né? 4x eu já passei para cá. Então, agora eu coloco igual. Agora, o que eu não tenho letra, eu vou deixar no segundo membro. O número sem letra eu deixo no segundo. Qual que não tem letra que já está no segundo membro? O menos 12. Ele já está, então eu vou repetir ele. Tem número que não tem letra no primeiro membro? Tem, ó, o menos 9, não tem letra e está no primeiro. Então, vou passar ele para o segundo. Se ele vai mudar de membro, ele vai passar mais 9. O menos 48 também está no primeiro, olha, está antes do sinal de igual. Não tem letra. Então, ele vai para o segundo membro. Ele está menos, ele vai passar mais 48, certo? E agora a gente vai somar ou subtrair aqui, ó, 6x menos 4x. Então, tenho 6 bananas, menos 4 bananas, eu vou ficar com quantas bananas? 2 bananas, né? Então, se eu tenho 6x menos 4x, eu vou ficar com 2x. Igual a... Agora, vamos somar os sinais iguais? Tem outro negativo que eu posso somar com esse? Não. Então, eu vou repetir, o menos 12. Tem outro positivo que eu posso somar com 9 positivo? Tem, 48. Então, 48 mais 9 vão dar 57. Positivo, porque eu estou somando os positivos, né? 57. E agora eu tenho que fazer essa conta ainda, ó. Menos 12 mais 57. Então, eu vou repetir o 2x igual... Agora eu tenho sinais diferentes, lembra? Sinais diferentes, soma ou subtrai? Subtrai e conserva o sinal do maior módulo. Qual que é o maior? Não é o 57? Então, eu vou conservar o sinal dele, que é mais. 57 menos 12 vão dar 45. Certo? E agora, acabou? Não. Não, porque o x ele não está sozinho ainda no primeiro membro, ele está multiplicando, tem o 2 multiplicando aqui. Então, vou tirar o 2 daqui, para o x ficar sozinho, o 2 vai passar para o segundo membro, certo? Agora o x vai ficar sozinho, x é igual a... Vou repetir primeiro o que já está no segundo. Qual que está no segundo? 45, né? Não precisa colocar o sinal não, que ele é positivo, não precisa colocar o sinal. O 2... ele vai passar para o segundo, porque o x ficou sozinho. Então, o 2 está multiplicando, ele vai passar com a operação inversa, que é divisão. Operação inversa da multiplicação, divisão. Então, vai passar dividindo. 45 dividido por 2. Se eu pegar 45 e dividir por 2, vai dar uma divisão exata? Não. Então, vamos deixar em forma de fração mesmo, tá? 45 meios. Agora a letra E. A letra E eu tenho parênteses, olha. Quando eu tenho parênteses aqui, primeira coisa, eu vou tirar do parênteses. Então, olha, o 3, ele está multiplicando tudo que está dentro do parênteses. Então, a gente vai aplicar a propriedade distributiva. Vou multiplicar o 3 pelo x e o 3 pelo 5.
3 vezes x, 3x, menos 3 vezes 5, 15. Igual a... O 2 também está multiplicando tudo que está dentro do parênteses. Olha, 2 vezes menos 1, menos 2, né? Lembra da multiplicação? Sinais diferentes dá negativo. O 2 está positivo, o 1 está negativo. Eu estou multiplicando 2 vezes 1. Então, sinais diferentes vai dar negativo. 2 vezes 1, 2. Agora, o 2 vai multiplicar o menos 7x, tá? Então, o 2 está positivo, o 7x está negativo. Na multiplicação, mais com menos dá menos, porque os sinais são diferentes. 2 vezes 7x, 14x. E tem que passar o traço aqui, porque o 4 está embaixo do 7x, não tá? Só que o 2 está multiplicando só o 7, tá? E põe o 4 aqui no denominador. A gente viu que tem... A gente tirou do parênteses agora. Só que a gente viu que tem uma fração aqui. Toda vez que eu tenho fração, eu tenho que tirar o mínimo, não é? Os denominadores são diferentes. Aqui eu tenho uma fração com o denominador 4. Aqui eu tenho um número inteiro, mas é como se o denominador fosse 1, né? Então, vamos colocar 1 aqui embaixo, para vocês lembrarem que aqui tem um 1. O 15 é o número inteiro, mas também, com todo número inteiro, o denominador é 1. Opa. E o 2, menos 2 também é um número inteiro, mas vamos colocar um 1 aqui, para vocês lembrarem que aqui é como se tivesse um 1, quando o número inteiro, o denominador é 1. Tirando o mínimo de 4 e 1, lembra que a gente viu que toda vez que eu estou tirando o mínimo de um número com 1, o mínimo é ele mesmo, né? Então, o mínimo vai ser o 4. Agora, eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 4 dividido por 1 dá 4. 4 vezes 3x, 12x, certo? Menos 12x, agora menos. Agora, o 4 vai dividir pelo 1 e o resultado multiplicar pelo de cima, que é o 15. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 15, 60. Coloca o sinal de igual agora. Agora, o 4 vai dividir pelo 1 e o resultado multiplicar por menos 2. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes menos 2, menos 8. Menos, agora o 4 vai dividir pelo 4 e multiplicar pelo de cima, que é o 14x. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 14x, 14x, certo? Pronto, tiramos o mínimo antes e depois sinal de igual. Agora eu não preciso colocar o mínimo mais. Agora eu vou repetir. 12x menos 60, que é igual a menos 8, menos 14x, certo? Agora, nós temos antes do sinal de igual, o 12x menos 60. Então, a gente fala que ele está no primeiro membro, porque está antes do sinal de igual. Depois do sinal de igual, eu tenho menos 8 menos 14x, que está depois do sinal de igual, ele está no segundo membro. Todo número que tiver x, que tiver letra, a gente deixa no primeiro membro. Então, o 12x, ele já está no primeiro membro, ele vai continuar, porque ele tem letra, então ele vai continuar no primeiro membro. Tem número com letra no segundo membro? Tem, o 14x, não é? Ele está menos, ele vai passar mais 14x. Ele está no segundo, como ele tem letra, ele vai para o primeiro. Então, ele vai com o sinal contrário. Ele está menos, vai passar mais. Tem mais número com letra no segundo membro? O que é o segundo membro? Depois do sinal de igual, tá, gente? Depois do sinal de igual. O único com letra que eu tenho depois do sinal de igual é o menos 14x, que eu já passei para o primeiro. Então, agora eu coloco o sinal de igual, e depois do sinal de igual eu coloco os números que não têm letra. Tem número que não tem letra que já está no segundo membro? Tem, o menos 8. Então, eu vou repetir ele. Ele vai continuar no segundo membro.
Tem número que não tem letra no primeiro membro? Tem, o menos 60. Ele está antes do sinal de igual. Eu vou tirar ele daqui porque ele não tem letra. Ele vai para depois do sinal de igual. Então, ele está menos, ele vai passar mais 60, porque ele mudou de membro, tá? E agora vamos somar 12x mais 14x, 26x, que é igual a menos 8 com mais 60. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior módulo. Qual que é o maior? Maior não é 60? Então, vai com o sinal dele, que é mais. 60 menos 8, 52. E agora, acabou? Não. O que eu tenho no primeiro membro? 26x. O x ele tem que ficar sozinho, então vou ter que tirar o 26 daqui. Vou tirar o 26 e vou deixar o x sozinho. Então, x vai ser igual a... Vou repetir o que eu já tenho no segundo membro, que é o mais 52. Tá? E o 26 que eu tirei daqui, ele vai passar para o segundo membro. Ele está multiplicando o x, olha. Não tem nenhum sinal entre o 26 e o x, não é? Então, é como se estivesse multiplicando. Se ele está multiplicando, ele passa com a operação inversa. O que é o inverso de multiplicar? Dividir. Então, 52 dividido por 26. Então, x vai ser igual a 52 dividido por 26 vai dar 2, tá? Certo? X igual a 2. Agora, mais um. Menos x mais 23 menor que 10. Nós temos uma inequação, porque tem o sinal de menor. Antes do sinal, eu tenho menos x mais 23, que está no primeiro membro. Depois do sinal, eu tenho 10, que está no segundo membro, tá? Tudo que tem letra, eu deixo no primeiro membro. O que não tem letra, eu deixo no segundo membro. O menos x, ele está no primeiro ou no segundo? Ele está no primeiro membro, porque está antes do sinal, tá? E ele vai continuar no primeiro. Então, ele vai continuar menos x. Tem mais letra para a gente deixar no primeiro membro? Não. Tem letra no segundo membro? Não tem. No segundo membro eu só tenho 10, olha, que não tem letra. Então, pronto. Vou deixar o x aqui no primeiro membro sozinho, menor que. No segundo membro, o segundo membro é o que está depois do sinal, né? Eu vou deixar os que não têm letra. Então, vou repetir o 10, que já está no segundo membro, que ele não tem letra, ele vai continuar no segundo membro. E qual que não tem letra que está no primeiro? O 23, ó, mais 23. Então, vou passar ele para o segundo, porque ele não tem letra. Se ele está mais, ele vai passar menos 23, certo? Agora, vamos resolver 10 menos 23, né, que a gente tem que resolver. Vou repetir, menos x, menor 10 menos 23. Lembra, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior módulo. O maior não é o 23, então vai ficar com o sinal dele, que é menos. 23 menos 10, 13. Só que não acabou ainda. Por quê? O x está negativo. Lembra que a gente viu que quando o x estiver negativo no final, a gente tem que multiplicar por menos 1. Aí, quando eu multiplico por menos 1, inverte o sinal da equação ou da equação toda, tá? Quando eu estou multiplicando por menos 1, vou inverter o sinal. Então, menos x está negativo, ele fica positivo. Inverte, quando é na equação, gente, quando eu estou multiplicando por menos 1, inverte esse sinal também. Ele está menor, ele vai ficar maior. E inverte o sinal do segundo membro também, que no segundo membro eu tenho menos 13, multiplicando por menos 1, ele vai ficar mais 13, que eu não preciso de colocar o sinal de mais, tá? Então, toda vez que eu tenho uma inequação, se eu estou multiplicando por menos 1, o sinal também inverte aqui. A que está menor passa a ser maior. Então, ficou x maior que 13, tá? Por que multiplicamos por menos 1? Porque o x estava negativo. Então, eu não posso deixar a resposta menos x, tá? Tem que deixar x positivo. Então, eu multiplico por menos 1, aí muda o sinal da equação ou da inequação toda, tá? Vamos para mais uma atividade. Resolva os problemas abaixo.
a soma de dois números consecutivos, de dois números naturais consecutivos é igual a 23. O que é um número consecutivo? Número consecutivo, gente, é que vem um depois do outro. Por exemplo, qual que é o consecutivo de 2? É o 3, porque o 2 vem depois do 3. Para eu saber qual que é o consecutivo de um número, eu vou somar ele com 1. Ó, para eu saber qual que é o consecutivo de 2, eu somo 2 mais 1, 3. Consecutivo de 3, eu somo 3 mais 1, 4. Então, a soma de dois números consecutivos. Eu não sei quais são esses dois números, mas eu sei que um é x, se o outro é o consecutivo dele, é x mais 1. Então, um é x, como eu estou somando, mais o outro é x mais 1. Certo? Por quê? Porque quando eu estou achando dois números consecutivos, eu estou somando, para achar o consecutivo de um número, eu estou somando com 1, esse número mais 1. Então, a soma de dois números consecutivos, o primeiro é x e o segundo é x mais 1. Se eu estou somando, então, mais, né? É igual a 23. Está perguntando qual é o valor do menor deles. Então, vamos achar. Vamos deixar os que têm letra no primeiro membro e o que não tem letra no segundo membro. Então, o x é uma letra. Ele já está no primeiro membro, tá? Vai continuar no primeiro. Mas esse x é uma letra. Já está no primeiro, porque ele está antes do sinal de igual. Vai continuar no primeiro. E o 1 vai continuar no primeiro? Ele está no primeiro, olha, está antes do sinal de igual. Vai continuar aqui? Não, porque ele não tem letra. Então, ele vai passar para lá. Eu tenho letra no segundo membro? Não, ó, o que eu tenho no segundo membro, depois do sinal de igual? Só o 23, que não tem letra. Então, deixei as letras no primeiro membro, coloco igual. Depois do sinal de igual, eu vou colocar os que não têm letra. Qual que não tem letra que já está no segundo membro? O 23, não é? Ele não tem letra e já está no segundo membro. Então, eu vou repetir ele. 23. Qual que não tem letra que está no primeiro e vai ter que passar para o segundo? O mais 1. Ele não tem letra, ele está no primeiro membro e eu vou passar ele para depois do sinal de igual. Então, se ele está mais, ele vai passar menos 1. X mais x, 1x mais 1x, 2x. Igual a 23 menos 1, 22. Opa. O que aconteceu aqui? Ó, 2x é igual a 22, não é? O 22, agora o 2x, o x ele está sozinho? Não, ele não está sozinho. Ele está acompanhando o 2 aqui, está com 2, não é? Multiplicando. Então, se o 2 está multiplicando o x, eu vou ter que tirar o 2 daqui para o x ficar sozinho. Então, vai ficar x igual a, repito, que já está no segundo membro, que é o 22, e o 2, ele está multiplicando, ele vai passar com a operação inversa. O que é o inverso de multiplicar? Dividir. Então, 22 dividido por 2, tá? Quanto que vai dar aqui? 22 dividido por 2. Vai dar 11, né? Então, x é igual a 11. Então, essa é a resposta. Aí está perguntando, qual que é o valor do menor deles? O menor deles, ó, se eu tenho dois números consecutivos, o primeiro número a gente chamou de x, e o segundo número, que é o consecutivo dele, o que é consecutivo? É o que vem depois dele, que a gente chamou de x mais 1, porque para achar o consecutivo de um número, eu somo com 1. Então, o menor vai ser o 11, né? Porque o outro é, o x não vale 11? 11 mais 1, 12. Então, o menor deles é o 11. Então, coloca, resposta. O menor deles é o 11. Certo? Agora, a última atividade. Se eu não soubesse a idade certa do meu pai e falasse que ele tem mais de 60 anos,
qual seria a expressão algébrica? Eu não sei a idade dele. Eu falo que a idade de meu pai é mais que 60, quer dizer que vai ser maior que 60. Se eu não sei a idade dele, eu chamo de X. Maior, eu falei que ele tem mais de 60, então X maior que 60, certo? Escreva a expressão, então essa é a expressão escrita, ó, X maior que 60. E responda se ela é uma equação ou inequação. Ah, tô ficando rouca. De tanto falar. X maior que 60. É uma equação ou inequação? Inequação. Por quê? Porque tem o sinal de maior. A equação, ela tem o sinal de igual, não é? E a inequação, ela tem sinal de maior ou menor, ou maior ou igual, ou menor ou igual, né? Entenderam? Olha, essa aqui é super fácil, né? Olha, se eu não soubesse a idade certa do meu pai e falasse que ele tem mais de 60 anos. Se eu não sei a idade dele, eu chamo de X. Eu falo que ele tem mais de 60, quer dizer, maior, a idade dele é maior que 60. Então, X maior que 60. Certo? Fácil, né? E é uma inequação. Vou colocar aqui. Inequação, por quê? Porque tem o sinal de maior. Tá? E equação, ela tem o sinal de igual. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Pelo menos eu falei bastante, tá? Eu fiz umas atividades parecidas com o do PET, mas não são iguaizinhas, para vocês fazerem sozinhos as atividades do PET, tá? Então, assista esse vídeo quantas vezes for necessário, para não ter dúvida na hora de fazer as atividades. Até a próxima aula.